Por muitas vezes eu pensei, será que devo começar? Será que devo ficar nas redes sociais falando daquilo que está dentro de mim? Até que um dia eu comecei a transbordar. Mas não se preocupe, o conteúdo que está dentro de mim tem uma fonte inesgotável. Mas pelo menos se apresse, porque você pode tirar algum proveito disso. Não perca essa oportunidade, porque Deus, Ele sempre dará àqueles que sinceramente quiserem uma oportunidade nova para sair de algum problema. Mas lembre-se, o limite dessa saída é o momento em que você morre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. O versículo falado aqui nos revela que Deus fala sempre puxando o nome verdade como sinônimo de si mesmo, tirando assim a possibilidade de qualquer comparação. O texto relatado diz: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quero trazer aqui à luz da palavra a meditação, ou melhor dizendo, que o próprio texto refuta a ideia de continuar influenciando alguém se não for primeiro desafiado pelo tal, ou seja, pela pessoa que quiser desafiar. E conhecereis. Nós todos podemos conhecer a verdade, e o próprio texto revela que se aquilo que ele está dizendo é mentira, a verdade vai provar. Mas se no decorrer daquilo que você procura, você comprovar que o que está sendo dito no texto for verdade, o texto ele auto se defende. Nós estamos diante de uma verdadeira disposição de dizer: eu sou a verdade. O próprio Jesus, não neste versículo, mas em João 14,6, logo à frente diz: Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Em João 8,32, Jesus faz uma prévia do que seria confirmado logo depois pelo próprio Jesus neste versículo que acabamos de ler. A responsabilidade total ele puxa para ele mesmo, dizendo que ele é a própria verdade. Aí, irmão, é para acreditar. Não tem espaço para dúvida. Ou você acredita ou você não acredita. Porque se você tem dúvida, você já não acredita e passará o resto da vida sem acreditar. Muitas pessoas não conseguem ver a verdade, que para elas é uma mentira. Nós podemos perceber que as pessoas que não creem em Deus, elas na hora ali da morte, no momento difícil, como num acidente, por exemplo, muitas delas chamam o nome de Deus. E isso não quer dizer que elas acreditam em Deus, mas sim porque é automático. Essa falta de compromisso com Deus as leva a um estado naquele momento de chamar Deus como a última chance, vamos assim dizer, de se livrar daquela situação. Essa dependência natural e automática leva o homem a chamar o nome de Deus como uma possível causa de livramento. Deus, ele não está aí para fazer o que a gente quer. Nós é que temos que estar atentos e entender que se vivemos sem as regras, nós sofreremos as consequências. A questão é que não suportaremos isso. E isso tem que estar bem claro em nossas mentes. Às vezes, pensamos que somos tão bons que merecemos sempre o melhor. É claro que em muitos casos merecemos sim o melhor, mas se buscarmos o melhor. E para isso, temos que saber o que é melhor. Agora, pare e pensa, se realmente isso que você falou agora, que você pensou, é real. Não somos bons assim. Na verdade, é que
Todos nós dependemos de uma fonte de vida. E essa fonte de vida vai ser sempre para alguns uma pergunta sem resposta. De onde eu vim? Para onde eu vou? As pessoas que não acreditam em Deus vivem aleatoriamente e deixam de aproveitar o melhor do Criador. Não acreditar em Deus pode te levar a um estado de calamidade no sentido emocional. Muitos deixam de existir por causa da falta do amor que a Bíblia nos alerta. Pessoas preferem acreditar, dizer que a Bíblia tem que ser mudada e esquecem que a Bíblia não é apenas um papel, e sim vida, pois o que ela oferece não é apenas o que é matéria, e muito mais o que é espiritual. Não jogue fora a oportunidade de estar na presença de Deus e de viver aquilo que Deus tem para você. Você irá sempre mentir para você mesmo, vivendo aquilo que não é real e fazendo aquilo que não é para fazer, porque eu tenho certeza que você só faz isso porque você é tão vazio que tem medo de experimentar o que pode realmente preencher esse espaço. Isso causa em você uma ansiedade que te leva a uma derrota, porque a briga que você trava com você mesmo é que mostra o quanto você é vulnerável. E não adianta nadar contra a maré. Não adianta tentar subir alguma ladeira nas costas de alguém. O que tem que ser feito não vai dar lugar para aquilo que supostamente você acha que tem que acontecer. Respeitar as regras da vida, no mínimo, tem que ser uma regra para você. Sabe que as regras são para serem cumpridas. Não desanime de fazer o que tem que ser feito. Não se iluda com o que você acha que tem que ser feito, mas se agarre ao que você aprende na marra, porque se você ainda não aprendeu do jeito certo, a vida vai te ensinar na marra. Quando você diz que a Bíblia tem palavras de ódio, que ela incita o ódio, você comete um pecado, porque você é fraco bastante para botar a culpa nos outros do que você não consegue fazer, mas jamais vai ser forte o bastante para entender que o que você está fazendo é desobediência e pode sim ser fruto de uma mente preguiçosa e vazia. Admitir o erro, posso dizer com toda certeza que é a primeira coisa a ser feita, porque quando falamos alguma coisa e não prestamos atenção naquilo que falamos, trazemos sobre nós uma sentença que é o resultado da consequência de se falar daquilo que não conhece. Porque se falamos sem responsabilidade alguma, poderemos destruir os sonhos de alguém. Lembre-se, você pode estar em um desses sonhos, pois pode ter certeza que as consequências do que você faz e fez virão à tona mais cedo ou mais tarde. E o amor ao próximo ele é medido não por você ou por mim. Isso significa que o próximo sempre será aquele que depender de alguma ação sua para que ele possa sair de alguma dificuldade. Não no sentido daquilo que ele fez, falou ou faz, porque isso é inevitável, ele colherá isso, mas por sofrer por causa de uma sociedade mergulhada na falta de amor. Só para frisar, quando Jesus veio e quando ele bateu de frente com o sistema, ele foi condenado pelos homens, por dizer a eles que eles estavam cumprindo erradamente o que as Escrituras diziam. Queremos ser como aqueles que condenaram Jesus ou não queremos? Esta frase ou pergunta tem que estar bem claro em nossas mentes. Somos pessoas que precisamos sim de correção. Já pensou você criar seu filho sem regras? Aliás, você já parou para pensar que a Bíblia é quem comanda essa questão da família? E que toda a autoridade sobre os seus filhos, na verdade, você sempre quis? Talvez muitos dos filhos e dos pais que terminaram tristes as suas vidas, brigando uns com os outros, até chegando mesmo às vezes a óbito. Se você não sabe, a Bíblia nos alerta contra esse tipo de coisa. A Bíblia também nos alerta que muitos tentariam mudar o que está escrito nela. Isso tudo é colocado em nossas vidas e precisamos estar atentos para não passarmos por esse tipo de coisa, porque Deus é quem manda, Deus é quem dita as ordens. Não somos nós que fazemos as coisas, e sim nós que temos que obedecer. Você fala que acredita em Deus, mas esquece que a maioria das pessoas no mundo que acreditam em Deus só acreditam porque a Bíblia existe.
porque ela é quem traz a vida como Deus iniciou. Para se acreditar em Deus, você tem que esquecer o evolucionismo da maneira que é ensinada, o homem sendo uma evolução de alguma espécie de animal ou coisa parecida. Para dizer a verdade, alguns cientistas, aqueles que buscam com fidelidade os fatos, eles jamais descartaram nem descartam a forma que é descrita em Gênesis da criação, pelo próprio Deus, da existência humana mesmo, porque não teriam como provar o que foi relatado ali em Gênesis, dizer que aquilo é mentira. A idade com que medimos tudo o que falamos em relação aos animais que existiram antes de nós, as populações, ou seja, as civilizações, sendo mais específicos, todas elas nunca descartaram a forma como foi narrado em Gênesis. Isso também não quer dizer que eles acreditam nela, apenas não conseguem provar a não existência de Deus. Eu sei que para muitos parece um conto de fadas, mas num futuro bem próximo, que seria para nós o momento de nossa morte, esse momento é o que realmente nos interessa, porque não sabemos o momento em que iremos morrer. Na verdade, isso pouco importa, porque não podemos acrescentar nem tirar o tempo que nos resta. Quando fomos criados, Deus nos deu a liberdade de escolhermos o que queríamos ou não fazer. Não se esqueça que a autoridade não vem de papel, nem de homem. A autoridade, ela vem sim de uma mente que raciocina, ela vem do próprio Deus. Por isso não descarte nunca a existência de Deus, porque quando você tenta destruir a sua palavra, de qualquer maneira que seja, você está atacando não o livro, mas o autor dele. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, o menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5, versículo 19.